Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Nana, sou a coordenadora pedagógica daqui do Colégio Integral, da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e também é responsável pelo projeto Integral Cultural. É com uma grande alegria que a gente tem conseguido cada vez mais oferecer às famílias um momento de reflexão, de discussão de temas que são pertinentes tanto à família quanto à escola, e também unir isso a momentos de fruição cultural e artística, né? Temos hoje uma presença muito importante para nós, a professora Carla Tiepo, que é neurocientista, professora também na área de neurociência e que tem muitas contribuições a dar. Não vou ficar apresentando longamente, porque ela pode fazer isso. E acho que o tempo, cada minuto com ela vai ser muito precioso. Não vou tomar mais tempo falando eu. Boa noite a todos. Eu primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, a oportunidade que me foi propiciada pela equipe do Integral. E agradeço a boa vontade de vocês de saírem nesse frio para vir, né, para esse momento, para a gente poder conversar um pouco. Eu vou rapidamente dizer para vocês por que razão eu acho que eu posso falar aqui na frente e vocês me escutarem, né? Porque é uma certa ousadia, né? A gente pegar o microfone, vir aqui na frente e falar assim, eu vou falar, vocês escutam, né? Então, basicamente, porque eu tenho 24 anos que eu estudo sobre cérebro. E eu estive na frente, quando a gente fala no fronte de guerra, né? Eu estive lá nos primeiros bastiões do desenvolvimento dessa ciência aqui no Brasil. É muito possível que vocês se perguntem assim, de onde que brotou tanto neurocientista, né? Se você for pensar nos anos 90, nos anos 80, quem tem minha idade, não precisa assumir não, tá? Não precisa levantar a mão, pode ficar sossegado, mas quem nasceu na década de 70, na década de 60, estava tranquilo, estava tudo bem, um dia acordou, começou a brotar neurocientista de tudo quanto era lugar, né? Na internet, na televisão, escrevendo livro. Então, quem são esses caras, de onde vieram, o que comem, onde dormem, né? Qual é a ideia dessa história? Basicamente, gente, a neurociência é uma ciência nova. E ela é uma ciência nova porque ela é fruto, o principal elemento de crescimento da neurociência é tecnologia. Nós só pudemos ver o que vimos em neurociência nos últimos 30 anos porque nós tínhamos instrumentos para isso. Nós tínhamos diagnósticos por imagem, mas também, mais do que isso, não é só os aparelhos que vocês conhecem, tomografia, ressonâncias, é também a potência de usar, por exemplo, computadores para lerem algoritmos de funcionamento cerebral e nos dizerem o que o cérebro está fazendo ou falando, né? Codificando um pouco essa linguagem, que é a linguagem de neurônios, que é uma linguagem pautada em atividade elétrica, mas uma atividade elétrica de alta complexidade. Então, se vocês sabem, a gente está em plena era da computação cognitiva, da inteligência artificial, do aprendizado de máquinas, essa coisa toda. Isso só é possível porque um dia a neurociência apoiou esse desenvolvimento. No seguinte sentido, nós só conseguimos fazer com que as máquinas desenvolvessem esses algoritmos potentes quando a gente começou a entender como é que o próprio cérebro fazia os seus processos de aprendizagem. Então, a única coisa que os caras da informática fizeram de incrível foi imitar o que já estava feito, que era o cérebro humano, né? E conseguiram fazer isso, por enquanto, numa parcela de uns 35% ou 40% da funcionalidade cerebral, mas caminham a largos passos para os 100%, e isto vai acontecer. Nós teremos máquinas que simulam o funcionamento cerebral exatamente como o cérebro é, não tem a menor dúvida mais sobre isso, né? Então, nesses tempos onde a gente tem essa enorme quantidade de conhecimento novo, a neurociência começa a chegar a novas conclusões sobre velhos problemas. E velhos problemas, vocês podem colocar nesse caldeirão todos aqueles que nós não conseguimos resolver nos séculos passados, que são os problemas de alta complexidade. Eu diria para vocês que há vários, alguns sobre saúde pública, outros sobre urbanização, sobre vida em sociedade, que são bem desafiadores. Mas tem um em especial que nos interessa muito hoje, que é educação. Educação é um dos campos onde a gente enfrenta os problemas do maior grau de complexidade. Por uma razão muito simples. O princípio da educação é um princípio da coletividade. Quando você estuda pedagogia ou quando você estuda
técnicas ou autores, a conversa sempre é sobre educação para todos, educação do coletivo, educação do grupo. A escola é um grupo, a escola forma uma determinada estrutura social. E educar neste grupo significa você pensar em coletividades. Só que cada vez mais nós nos aproximamos da ideia de que cada indivíduo tem peculiaridades, particularidades muito robustas, muito diferentes de uma pessoa para outra. E que a educação, tentando trabalhar no coletivo, tem esbarrado na singularidade. Tanto que hoje um dos maiores problemas que a gente enfrenta na educação é a inclusão. Foi determinado que nós deveríamos dar educação para todos, inclusive para as crianças que tinham algum tipo de dificuldade adicional, por uma questão genética, ou por uma questão de desenvolvimento, ou de nascimento, ou qualquer uma delas, e isso trouxe um desafio novo para a escola, que é tratar da singularidade no espaço que sempre foi o espaço da coletividade. Eu imagino que vários dos pais que resolveram sair de casa nesse friozinho e vir aqui ouvir uma neurocientista falar, podem estar enfrentando questões de singularidade dentro de casa. Podem estar enfrentando crianças que não se comportam exatamente como você esperaria que elas se comportassem. E está te deixando de cabelo em pé, você levou num profissional, em outro profissional, e cadê o diagnóstico, dá remédio, não dá remédio? Dilemas que hoje ocupam exatamente 30% das famílias. Veja bem, está quase virando maioria, já não vai ser o diferente. Diferente vai ser o cidadão que consegue passar por toda a primeira fase da vida, até o final da adolescência, sem ir a um psicólogo, a um neuropsicólogo, a um fonoaudiólogo, ou alguém para fazer um diagnóstico. Tá? As razões para isso são muitas, a gente poderia passar o dia inteiro aqui discutindo sobre isso, mas não é esse o meu foco fundamental hoje. Eu queria que vocês percebessem que, quando a gente fala na potência de levar a neurociência para dentro da escola, nós não estamos falando de singularidade. Eu não vim aqui falar de patologia para vocês. Eu não vim falar de déficit de atenção e hiperatividade. Eu não vim falar de dislexia, de descalculia. Apesar de essa ser a impressão quando você diz que você vai ouvir um neuro qualquer coisa. Você nem escuta o resto da frase. Começou com neuro, o cara vai falar do quê? De doença. O cara vai falar do quê? De coisa quebrada. Eu tenho um exemplo que os alunos, todo mundo que é professora que sabe disso. O aluno tira a nota alta, quem é que foi que deu a nota para ele? Ele mesmo, tirou. Nossa, eu tirei 9. Pai, tirei 9. Mãe, tirei 9. Mãe, tirei 10. Tirou 2, quem deu a nota para ele? Ou o professor. Mãe, ó, o professor me deu 2. Essa é mais ou menos a mesma história que quando a gente fala, por exemplo, de neuro e qualquer outro profissional. Estragou, chama o neuro. Está funcionando, tudo bem, pode chamar psicólogo, pode chamar... Mas estragou mesmo, não está ligando, chama o neuro. Né? Mas a neurociência não é isso, a neurociência não é neurologia. A neurociência não é neurocirurgia. A neurociência não é nenhuma especialidade médica. Eu não sou médica. Eu sou uma cientista. A investigação que a gente faz em neurociência diz respeito ao funcionamento do cérebro. E à medida que a gente vai estudando mais e mais, e começa a fazer as interfaces com outras áreas do conhecimento, em especial hoje aqui a educação, mas poderia ser a liderança corporativa, poderia ser o desenvolvimento de equipes, poderia ser marketing, poderia ser comunicação. São diferentes áreas onde a neurociência pode apoiar e pode ajudar. A educação é hoje onde a gente está falando, mas este apoio não diz respeito a quando a educação precisa de suporte porque deu errado. É muito diferente disso. O que a neurociência pode fazer pela educação é aumentar as chances de dar certo. É estimular práticas que estejam em consonância com o desenvolvimento cerebral. E muitas vezes isso não significa mudar uma vírgula do seu livro de pedagogia, mas sim você fazer escolhas corretas e intencionais para que o seu processo de desenvolvimento dentro da escola, do seu filho, do professor, da estratégia de ensino, esteja afinada com o que a gente sabe de mais moderno, de mais atual sobre o funcionamento de um ser humano. Isso não é tão desafiador. Quem gosta de Vygotsky aqui? Quem é professor e gosta de Vygotsky? Levantou um gato pingado das mãos aí, né? Você sabe quem é que ia ser o maior apaixonado do mundo por neurociência? O próprio. Se Vygotsky não tivesse morrido aos 30 e poucos, eu não precisava estar aqui.
Estava tudo resolvido. Porque ele teria tido oportunidade, ele era de uma escola russa, a escola de Luria, que fundou a neuropsicologia. Ele teria muito tranquilamente ficado no meio dessa confusão do desenvolvimento da neurociência. Teria ali feito todas as leituras das suas teorias pedagógicas à luz da neurociência. E eu não tinha por que estar aqui hoje. Estava tudo resolvido. Que a pessoa que mais se aproximou do que nós hoje reconhecemos na neurociência foi ele. Diferentes abordagens, mas não foi só ele. Wallon também deu várias bolas dentro. Porque no fundo, gente, é um elefante, ok? É um elefante gigantesco. E cada um está pegando num pedaço do elefante. Mas no final nós vamos chegar no elefante. Porque não existem diferentes tipos de ser humano a depender da teoria que você gosta. Certo? O ser humano não muda. A hora que ele chega na frente de um psicólogo, que é um psicólogo que usa terapia cognitivo-comportamental, ele não vai ser diferente se ele chegar na frente de um psicanalista. É o mesmo cara. Só que as abordagens são diferentes por causa dos escopos teóricos, do estudo, de onde aquele indivíduo está balizado. Só isso, mas o indivíduo continua sendo o mesmo. E quando a gente estuda o desenvolvimento cerebral, a gente encosta nesse lugar, que é um pedaço desse elefante, provavelmente. Não é o elefante todo, mas é um pedaço do elefante que precisa ser considerado. E eu estenderia isso um pouco mais, aproveitando a presença dos pais hoje, porque que a neurociência deve ir para a sua casa. Porque ela deve estar na sua conversa no jantar. Porque ela deve ser considerada quando você pensa em estratégias para auxiliar seu filho a se desenvolver. De que forma a neurociência pode ajudar a sociedade como um todo. É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, de forma bastante tímida, porém vou fazer isso com empenho. O que nós vamos conversar? Sobre a interface que existe entre educação e a própria neurociência, que é o processo de aprendizagem. Eu vou focar hoje nesse processo de aprendizagem como estrutura fundamental da minha fala, mas não é só aí que a gente pode discutir a questão da neurociência, muito menos relacionada à educação, porque tem outras abrangências que a gente pode fazer. Mas só considerando o processo de aprendizagem, a gente já é chamado a considerar o que nós tratamos quando nós falamos em aprendizagem. Nós estamos falando de conteúdos, nós estamos falando de saber, por exemplo, resolver uma equação de primeiro grau, ou de saber aplicar uma fórmula da física, ou de compreender geograficamente como se distribui os rios do nosso país, como que são as bacias das águas, a história do passado, a história do futuro, o céu, o mar. É sobre isso que a gente fala quando a gente fala em aprendizagem. Então, infelizmente, boa parte das pessoas acredita que isso é aprender. Que aprender é saber coisas. Quando, na verdade, aprender é um pouco mais profundo do que isso. Aprender está diretamente relacionado a dar sentido para tudo que entra pelos seus canais sensoriais. Se você faz essa carinha que você fez agora, que você fez uma carinha assim, nossa, o que será que é isso que ela está falando? E eu consigo interpretar a sua expressão facial, nós conversamos. Eu acabei de dar sentido à sua expressão. Portanto, isto passa a ser um aprendizado. Eu sei ler a expressão facial dela. Por conta de todas as experiências que eu tive na vida. Isso tem sentido para mim. Isso é mais importante do que o conteúdo. O conteúdo é reflexo. É a consequência de eu saber dar sentido para as coisas. Porque quando eu sei dar sentido para as coisas, você me mostra as coisas e eu dou sentido para elas. Eu dou nome para elas. Eu classifico, eu generalizo, eu compreendo. Mas antes eu preciso dar sentido para as coisas. E olha que bonitinha a palavra dar sentido. Ela vem de sentir, ela vem de sensação. Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Como é que a gente constrói esse sentido dentro da criança ou mesmo dentro do adolescente. A gente tem um desafio em relação a isso. Mas por que eu acho que a neurociência pode fazer alguma coisa de interessante pela educação?
educação, por si só, a pedagogia, se eu não estiver equivocada, é uma escola de 250 anos. Pode ser que seja um pouquinho mais do que isso. Como a psicologia tem 150. A pedagogia é um pouco mais antiga, a filosofia é milenar. Né? A mesma filosofia deu origem à pedagogia, e a pedagogia, de uma certa forma, influenciou a psicologia, como ciências humanas. Tá? Nós estamos no outro lado da ponte. Enquanto as ciências humanas avançavam e construíam suas impressões sobre o ser humano, as ciências naturais faziam uma coisa completamente diferente. Investigavam os fenômenos naturais. A física, a química, a biologia. Então, são escopos de estudo completamente diferentes. O que a neurociência, então, pode fazer se ela é de um escopo completamente diferente em relação a uma ciência humana? Ela pode acreditar um fenômeno que eu chamo de tangibilidade. O que é isso? A tangibilidade é o seguinte, é poder pôr a mão. A maior parte dos processos das ciências humanas são teóricos. Mesmo que eu faça uma investigação, mesmo que eu faça um experimento, mesmo que eu venha aqui na escola, pegue 20 alunos e faça uma determinada coisa, daí eu pego outros 20 alunos, faço outra coisa, descubro que esses 20 ficaram melhor que esses outros, e digo que isso aqui é melhor para ensinar do que isso aqui, e ok, tem um resultado. Eu não sei por que é melhor. Não há nada que eu possa avaliar para dizer, isso aqui é melhor porque esse cérebro reagiu desse jeito, ou essa criança compreendeu isso, ou essa criança fez essa conexão cerebral, ou fez isso, ou fez aquilo. Eu sei que é melhor, eu uso, mas eu não sei por quê. E qual é o problema? Podia não ter problema, mas tem um pequeno problema que é o seguinte, eu não consigo transferir isso para outras coisas. Eu não consigo dizer assim, funcionou aqui, e funcionou por causa disso, portanto vai funcionar ali, por causa da mesma coisa. Falta alguma coisa palpável para que eu efetivamente reconheça o fenômeno. E é aí que a neurociência entra. Quando Vygotsky fala, por exemplo, que um processo de aprendizagem, tem uma figura linda, que ele diz assim, cai uma primeira gota de água na areia. E as outras gotas subsequentes que caírem ali, vão seguir o mesmo caminho da primeira gota, porque essa primeira gota marcou aquela areia. Então, isso vai criando uma via preferencial, que é um caminho preferencial para aquela água. E ele fez a analogia com relação ao conhecimento, com relação a abrir trilhas de conhecimento. Isso é neurônio funcionando. E hoje eu posso demonstrar que quando eu construo um determinado estímulo, eu posso ver esse fenômeno acontecendo, essa tangibilidade. Mas não foi sempre assim, porque você pode perguntar para mim, mas Carla, por que então, quando Vygotsky estava aí falando, vocês não falaram para ele isso? Porque a gente não tinha visto, porque a gente não sabia. Porque a história da neurociência é uma história muito recente. Ó, se a gente pegar essa imagem aqui, você pode olhar, essa imagem foi a primeira vez, tá? Na época, que a primeira vez que nós vimos numa lâmina que o sistema nervoso era composto por neurônios, por estas células malucas que são os neurônios. Ok? Esse é o primeiro momento. Coração. Vamos mudar um pouco de tema. Coração. As células do coração foram descobertas em 1720. Ok? Então, logo a gente teve luneta, a gente teve microscópio. Na verdade, foi o contrário. Primeiro a gente teve microscópio e depois luneta. Porque Galileu pegou o microscópio dos caras, inverteu a lâmina, né, inverteu as lentes e virou luneta. Então, desde que a gente tem microscópio, que a gente sabe como é que é bactéria, que a gente sabe como que é célula, fungo, célula do coração. Então, eu pergunto para vocês, quando é que vocês acham que esta cena aconteceu? Que esse cidadão, que chama Santiago Ramon y Cajal, viu pela primeira vez um neurônio. Mostrou que o cérebro, que o sistema nervoso era composto por neurônios. Fala uma data para mim. Século qual? Oi? Século XIX. Quem dá mais, quem dá menos? 1900. 1900, quer dizer, anteontem. Eu tenho uma avó que eu conheci,
que nasceu no mesmo ano que o Ramon Carral viu essa célula. É coisa de agora, pensando na história, coisa de agora. Por que demorou 200 anos entre o microscópio e o cara ver a lâmina? Porque neurônio é bicho esquisito. Não aparece em qualquer lâmina. Precisa de uma técnica específica, que é a técnica da reação negra. Por que você está falando isso para a gente? Para vocês entenderem que há 120 anos atrás a gente não sabia nem do que ele era feito. Quanto mais como é que isso funcionava. Piorou muito quando a gente percebeu que aquelas células eram responsáveis por criar a atividade elétrica que a gente já tinha registrado em 1850. E quando a gente passou a perceber que era a atividade elétrica daqueles neurônios que gerava todas as informações que a gente produzia. Movimentos corporais, movimentos faciais e, quiçá, os pensamentos. Teve briga. Não vou dizer para vocês que não teve. Até hoje tem. Porque dizer que os neurônios provocam tudo que a gente pensa e tudo que a gente sente, tem gente que fica magoada. Tem gente que se ofende. Falar um negócio dele que seu cérebro é responsável por quem você é. Já quase foi ameaçado de linchamento falando um negócio desse. Mas é verdade. O que aconteceu nos últimos 100 anos? Nós fomos evoluindo no conhecimento e fomos percebendo que todas as nossas funcionalidades dependem do processamento de informações por estas células. Aí você vai dizer, imagina, isso é muito pouco para explicar a minha complexidade. Então vamos lá. Você acha que um computador com um negócio que é 16 giga, mega de memória RAM voa? Você comprou agora um hiper, super i7 enlouquecido. Não foi? O seu cérebro tem 86 bilhões de neurônios. 86, não é milhões. Eu dei entrevista para o cara escreveu milhões. Ele achou que eu tinha entendido errado. Não é milhões, é bilhões de neurônios. Ok? E cada um deles, a gente vai ver já já, tem uma potência de se conectar com pelo menos 10. De 10 neurônios, outros a 10 mil outros neurônios. O que leva o número de conexões cerebrais à casa de trilhões. No começo do século XX, a gente dizia que o cérebro humano era simples demais para explicar a complexidade da mente. Hoje a gente já arrisca dizer que a mente é simples demais para expressar a complexidade cerebral. Que tem mais coisa que não é a nossa mente, que não é a nossa consciência, que não é o nosso pensamento, e que está rolando enquanto a gente está aqui conversando. Por exemplo, todos vocês já têm alguma impressão sobre mim. Alguma. Tem gente que já está achando que é simpática, tem gente falando que é louca. Pelo amor de Santo Antônio, quanto tempo essa mulher vai falar? Já tem um monte de opiniões das mais diversas. Só que vocês estão vendo a mesma coisa. É possível que um ou outro me conheça de algum outro boteco, alguma outra coisa que a gente andou por aí, mas, em geral, vocês têm o mesmo conhecimento sobre mim. E cada um de vocês já tem uma opinião diferente. Pasmem, vocês têm opiniões sobre mim que vocês não sabem que vocês têm. Que vão aparecer na hora que vocês forem chamados a tomar alguma decisão. Vamos chamar a Carla para palestrar? Acho melhor não. Pronto. Você não sabe por quê, entendeu? Mas você acha que é melhor não. Sabe aquele negócio de dar uma intuição? Então, intuição é isso aí. É um monte de processamento que está rolando nesses 86 bilhões de neurônios que você não tem condição de manter na sua consciência. Bom, o que isso tem a ver com educação? Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Isso aqui é uma foto. Isso aqui é um desenho. Essa foto foi tirada de um microscópio eletrônico, em 1950. E é a primeira vez que a gente consegue ver uma sinapse. Quer dizer, o contato entre dois neurônios. Lembram das datas? 1900 para ver um neurônio, 1950 para ver uma sinapse. Por que a gente conseguiu ver a sinapse? Por causa do tipo de microscópio. Apareceu um microscópio mais potente que me deixou ver uma coisa que eu não via antes. 50 anos, tá? Para dar esse saltinho ridículo. Numa dessas, o que estava acontecendo na pedagogia, pessoal? Todo mundo já tinha se matado, já tinham brigado, já estavam um do lado de lá, do lado de cá, psicanálise para um lado, behaviorismo para o outro, não foi?
E a neurociência assim, peraí, pessoal, não fala nada agora que a gente está vendo aqui o negócio de uma lâmina, a gente já vai aí dar opinião. Não tinha como falar quem estava certo e quem estava errado. Tem um autor que eu adoro, que chama-se Eric Kandel, e o maior interesse dele era a psicanálise. Ele foi para a faculdade de medicina para se tornar psiquiatra e se especializar em psicanálise. Esse era o negócio dele. Ele era austríaco, como Freud. E na noite dos cristais dos judeus, ele acabou sendo perseguido e teve que ir embora para os Estados Unidos. Tem um documentário muito lindo que conta a história dele, que chama-se Em Busca da Memória. Vale a pena, está no YouTube, 1 horinha, vocês ficam sabendo da história dele, que é incrível. E ele conta o seguinte, que ele chegou num pesquisador, num professor dele da faculdade de medicina, e disse assim, professor, eu queria estudar sobre o cérebro porque eu queria descobrir no cérebro onde é que está, por exemplo, o id, o ego, o superego, que eram as figuras da psicanálise freudiana, né? Aí o professor tirando sarro dele, tudo bem, só que você vai ter que procurar neurônio por neurônio. E ele que parece aquele povo literal, entendeu? Que não entende a piada, ele foi procurar neurônio por neurônio e achou. Ele não achou bem o id, o ego, o superego, mas ele achou, o trabalho do Kandel é o primeiro trabalho mais importante sobre a construção da memória. Por isso que o livro dele chama Em Busca da Memória, que conta a história dele. Ele é prêmio Nobel em 2000 com os estudos dele. Mas imagine, em 1960, quando ele faz essa pergunta para o neurocientista, o que a gente tinha? Neurônios fazem sinapses. Parabéns. Pronto, e agora? Depois, como é que fica? Sabíamos algumas áreas que eram lesionadas em algumas situações, mas o conhecimento era muito tosco. Bom, hoje a gente vive outros tempos. Essa aqui é uma imagem de 2012, 2013. O que a gente tem aqui? A gente tem vários neurônios marcados de formas diferentes. Cada uma dessas coisas coloridinhas é um neurônio diferente. E esses neurônios todos estão numa região do cérebro chamada hipocampo. O que é o hipocampo? O hipocampo é uma região cerebral que está mergulhada no meio do cérebro, que está diretamente relacionado aos processamentos emocionais. Ele é muito importante para dar a validação para algumas coisas, a gente chama de valência emocional, dizer se a coisa é importante ou não é importante, se ela é boa ou se ela é ruim, né? Que é a marcação de emoção daquele negócio, se isso me dá medo, se isso eu gosto, se eu corro atrás ou não corro atrás. E o hipocampo é uma estrutura das mais importantes para a construção da memória. E a gente olha nessa imagem, a gente descobre o quanto que a gente avançou no conhecimento. Porque hoje a gente não só sabe que é feito de neurônios, mas quais são os tipos de neurônios e a função de cada um deles. Essa é uma das áreas cerebrais onde se descobriu o surgimento de novos neurônios. Vocês já devem ter ouvido falar em neurogênese, ou os cientistas descobriram que o cérebro regenera. Não tem um papo assim? Não é bem assim. Só essa área e a amígdala que fazem novos neurônios. E fazem justamente pela importância que elas têm na construção de novos circuitos e de memória. Então, gente, por que eu estou contando tudo isso para vocês? O maior papo chato de neurocientista é para vocês compreenderem que se hoje a gente propõe alguma interface, se a gente quer esse diálogo, se a gente está dizendo escola, pais, família, sociedade, ouçam o que a gente tem para dizer, porque a gente chegou atrasado na festa, mas a gente trouxe um presente legal. Vale a pena ouvir o que a gente descobriu. Sem esse preconceito de, isso é materialismo. Esse pessoal acha que tudo é um cérebro, tudo é um neurônio. Está querendo dizer que as pessoas são todas iguais. Não é nada disso. Para começar, vocês não têm cérebros iguais. Cada um dos seus neurônios, cada um desses pontos vermelhos é uma sinapse. Hoje a gente conhece isso de outra dimensão. E aguentem essa última imagem aqui, da nossa viagem. Isso aqui é uma foto do seu cérebro e das conexões que ele tem. Do seu não, de um dado indivíduo, porque o seu já ia ser diferente desse. E o meu é diferente. E cada um de nós tem uma foto diferente. Isso é como se fosse uma impressão digital. Só não é por uma única razão. Ela muda. Só o fato de vocês terem vindo aqui, ouvido uns tambor, ficado meio... Eu ouvi essa palestra, vocês já estão com uma outra conexão hoje. Vocês já constroem novos circuitos.
Obviamente que não é uma mudança dramática que você olha aqui, nossa, bagunçou tudo. Não. Fica mais ou menos desse jeitão. Mas algumas conexões vão sendo criadas e outras conexões vão sendo destruídas. A verdade é essa. Ao longo da vida, a gente nasce com uma quantidade muito grande de neurônios, vem sobrando, tá ok? Então não precisa se preocupar que, tá matando meus neurônios. Relaxa. Você nasce com muito neurônio, certo? E ao longo da vida, você vai perdendo esses neurônios. E é bom perder. Não é que o adolescente ele acorda de manhã, ele quer uma coisa, ele gosta de um negócio, o melhor amigo dele é fulano de tal, e à noite já é outra coisa, completamente diferente? Então, quando ele podar os neurônios dele, ele vai gostar só de um amigo, ele vai ficar um adulto, entendeu? Ele vai ficar um chato de galocha, porque ele vai ser sempre do mesmo jeito, vai fazer sempre as mesmas coisas. Porque essa variedade de comportamento vem justamente das conexões que são de todo tipo. São algumas conexões mais fracas, outras um pouco mais fortes, mas muito próximas uma das outras. Quando você é adulto, você descobre de uma vez por todas que você não gosta de Giló e acabou. Você não vai ficar discutindo esse tema. Adolescente não. Meu filho, por exemplo, passou uma vida mexendo o saco por causa da cebola na comida. Vocês não têm noção. Virou cozinheiro. 21 anos, agora ele cozinha. O que ele põe na comida dele? Vocês acreditam? Cebola. Outro dia eu vi ele fazer agora. O que você está fazendo? Eu estou cortando uma cebola. Cebola? Uma vida que você me fez tirar a cebola da comida. Eu tinha que comer comida sem gosto por causa sua. Agora você põe cebola na comida. Mãe, não sabia. Basicamente é isso. Essas oscilações de comportamento vão tendendo a diminuir e a gente vai ficando mais chatão, né? Inclusive com dificuldade de mudar. Fica que a gente chama tudo com síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, sou sempre assim e tal. Né? Fica chato. Mas assim, eu queria dizer para vocês que o cérebro de vocês não tem culpa sobre isso. É vocês que não querem mudar, tá? Mas isso é papo para um outro dia, para terapia, tá bom? Mas esses conectomas que cada um de nós tem o seu próprio, demoraram muito tempo para serem feitos. O meu, 48 anos, o de vocês, a história da vida de vocês. A dos filhos de vocês, a dos alunos de vocês, durante toda a história de vida deles. A única coisa que eles fazem é conectar o cérebro. Esse é o grande trabalho. Cada uma das experiências que são vividas geram novas conexões. E essas conexões têm menor ou maior chance de se manterem a depender da experiência em si. Então esse é o processo de aprender. O processo de aprender é construir conexões que permaneçam, que perdurem, que sejam fortes e que mais possam ser generalizadas. Quer dizer, eu aprendo uma coisa num lugar, para um determinado objeto, para uma determinada circunstância, e quando eu vejo uma coisa meio parecida, eu falo, será que não é como isso que eu aprendi aqui? E essa transferência de conhecimento é uma das estruturas de maior poder que o indivíduo tem. Então você pergunta assim para mim, por que eu preciso aprender? Os alunos perguntam, né? Seus filhos perguntam, seus alunos perguntam, por que eu preciso aprender equação de segundo grau? É coisa chata, ficar decorando fórmula. Então, mas a equação de segundo grau, se todos vocês lembram bem como é que é esse negócio, é uma variável, uma incógnita, que é o x, que vem elevado ao quadrado, e que só por isso, por esse capricho do x, ele pode vir a ter dois resultados possíveis, e ambos estão certos. Vocês conseguem imaginar o que isso significa para uma criança? Se for bem trabalhado, vocês percebem a flexibilidade cognitiva que essa ideia tem? De você dizer para uma criança, olha, veja bem, está aqui o x, está aqui elevado ao quadrado. Esses dois números têm a mesma chance de ser essa incógnita, e eu não sei dizer qual dos dois é. Porque não há elementos que me digam qual dos dois é. E você vai ter que viver com essa dúvida. E tudo bem. Você dá um salto qualitativo na forma de pensar do indivíduo. Ele já não acredita mais que as coisas têm que ser como uma coisa, outra coisa, isso é imutável. Essa flexibilidade cognitiva faz ele compreender outras coisas. Então, aquela equação de segundo grau, em si, não tem muita importância, mesmo. Mas ela é muito importante para avançar na forma de pensamento daquele indivíduo. Então, quando o teu filho
quando o aluno pergunta por que eu preciso aprender equação de segundo grau, não é porque um dia você vai ser engenheiro. Não, mas eu não vou ser engenheiro. Porque é possível que ele não seja mesmo. E veja bem, numa boa, engenheiros não resolvem a equação de segundo grau. Isso é uma coisa que, entendeu? Tem um programa que faz isso. Está tudo resolvido já. Mas é muito importante que ele compreenda qual é o raciocínio matemático que está envolvido naquilo. Então, não é a equação que você precisa cobrar na lição de casa. Quando você vai ajudar seu filho a fazer lição de casa, você não precisa ver se ele sabe fazer a operação. Você precisa perguntar para ele o que é aquilo. Vem cá, nego, por que tem esse 2zinho aqui em cima desse X? E é aí que você vai ajudar ele. Quando ele te explicar qual é o sentido daquele negócio. Só isso importa. Se ele sabe calcular a fórmula do delta B2 menos 4AC, se ele sabe quem é B, se ele sabe quem é A, quem é C, isso é secundário. O mais importante é que ele vá construindo estruturas de conhecimento que permitam que ele generalize ideias complexas e abstratas. Porque o que nós precisamos fazer para entregar um indivíduo potente na sociedade não é atribuir a ele capacidades técnicas, mas é permitir que ele seja capaz de usar esta máquina com toda a potência dela para interagir com o meio da forma mais criativa, mais robusta, mais inteligente possível. Porque é isso que agrega valor e vai fazer com que alguém pague um salário para ele no fim das contas. Não é resolvendo equações de segundo grau. É pegando este conhecimento, estruturando a forma dele de pensar, para que ele entregue valor à sociedade. Então, pais e professores, deem ao conteúdo o sentido que ele tem. Ele não é importante em si mesmo. Ele é importante pela conectividade que ele promove, pela generalização, pela compreensão de mundo, pelo tipo de raciocínio que ele fornece. Esse é o ponto. Então, o que me interessa é conectar este cérebro, desde o primeiro momento em que ele nasce. Mas veja, nós estamos falando de equação de segundo grau, nós estamos muito metidos a besta. Daqui a pouco vem um falar de trigonometria, logaritmo. Não adianta conversar comigo sobre isso que eu não sei. Por isso que eu dou exemplo da equação de segundo grau, entendeu? Que aí fica mais light. Física eu dou meus tapas. Se alguém quiser falar de eletricidade, eu dou meus tapas. Mas... veja bem, por que eu estou tratando desse tema com vocês? Porque a gente fica achando que tudo, o conteúdo da física, da química... Vocês acreditam que vocês precisam conectar o cérebro dos seus filhos, desde que eles nascem, para que eles consigam enxergar? Para que eles sejam capazes de ouvir? Mas meu filho enxerga bem, ele não é cego. Meu filho escuta bem, ele não é surdo. Verdade. Mas escutar bem não significa dar sentido. E ver bem não significa enxergar com sentido. Para isso tudo, eu preciso encarnar a criança. Porque seu filho nasce desencarnado. Eu não queria chocar você hoje. Tá? Mas ele nasce... aquele corpo é só envoltório. Ele não está conectado naquele corpo de verdade. Ele mal sabe que ele é um indivíduo. Ele vai demorar 9 meses, 10 meses, 11 meses para saber que ele é uma coisa e que a mãe dele é outra. Só por uma razão muito simples. Ele não está no corpo dele, ele não está encarnado, ele está... ele praticamente é uma informação virtual. Entendeu? Ele não está no mundo físico. Ele é da virtualidade. Então, a primeira etapa que a gente precisa fazer na educação dos nossos filhos, que a gente não cuida porque fica parecendo que vem de fábrica, e Piaget não ajudou muito nesse aspecto, porque ele disse assim, basta fazer aniversário que o negócio acontece. Cantou parabéns, pronto, andou. Cantou parabéns, pronto. Esse é um problema da pedagogia, porque ela acha que o desenvolvimento humano é um curso natural das coisas. Ele não é. Ele é direcionado. Porque tornar-se humano é um processo. Não é porque você nasceu com hardware, comprei o computador, maravilhoso, Intel, i7, com tudo que tem, mas não botei um programa nele e falo, olha para ele e falo, vai nego, resolve essa equação para mim. Acontece, funciona, cadê a planilha? Não vai acontecer.
Porque o input de dados, as conexões que são feitas todos os dias. O córtex cerebral, que é a estrutura que vai fazer a maior parte dessas conexões, vem branquinho de fábrica. Vem para ser montado. A depender de que mundo você nasceu. Qual é a sua herança genética? Sim, mas qual mundo você nasceu? Você é um mundo onde existem muitos estímulos visuais, auditivos, somestésicos, você vai conseguir desenvolver essas habilidades. Se você vive num mundo, se você é um filho ouvinte de pais surdos, você não desenvolve linguagem. Não é tipo, como eu escuto, eu vou conseguir. Não! Você precisa estar naquele ambiente que é propício. Do mesmo jeito que dificilmente uma criança vai aprender a falar direito, aprendendo a falar com a galinha pintadinha. Por uma razão óbvia, a galinha pintadinha não mexe a boca como a gente. Então não tem como imitar. Então não adianta você dar um tablet para uma criança para ela ficar vivendo com a galinha pintadinha. Você precisa ir lá falar com ela. Ela ver a sua boca mexendo. E tentar imitar você, ou o seu esposo, ou a sua esposa. Não adianta ela aprender ouvindo. Até porque os desenhos animados, as galinhas pintadinhas, as musiquinhas infantis, falam de uma forma muito clara para todos entenderem. Não fala igual gente que fala rápido. Não. Sabe aquele negócio da criança pequena tentar entender o que os adultos estão falando? É o melhor momento da vida dela. Deixa. E não dá nada para ela se distrair. Porque essa ação de tentar entender o que os adultos estão falando, é uma das atividades mais importantes para o cérebro. Porque, veja bem, você está me ouvindo desse jeito, mas quem aqui tem aquele inglês meia boca assim, ó? Aquele inglês que dá para ouvir um filme e tal. Quem tem? Tem gente que não dá nem para ouvir um filme. Quem é aquele inglês que dá para ouvir um filme? Dá aqueles tapa, né? Para falar mesmo não sai, né? Aquela coisa, tá. Você já experimentou ver aquele filme mascando chiclete, ou comendo uma pipoca, ou fazendo um barulho com uma cream cracker? Acabou. Você não entende mais nada. Por quê? Porque você não faz fechamento em outra língua como você faz em português. E se você quer que seu filho se alfabetize, que ele ganhe proficiência, que ele tenha conhecimento da língua profundamente, ele precisa ter esta capacidade de entender a língua nativa dele em qualquer circunstância e ocasião. Ele precisa ter conexões automáticas de sentido para os sinais que ele está recebendo. Então isso é uma coisa que parece tola, mas se a criança não tiver atenção, ela não desenvolve. Se ela não tiver filtro auditivo, figura fundo, ela não desenvolve. E quando é que vai dar problema? Quando ela tem 2 anos de idade? Quando ela tem 3? Quando ela tem 4? Não. Quando ela entra no Fundamental 2 e vai ter aula com aquele professor de matemática que é um píssico, que fica falando tudo bem rápido assim, porque ele, na verdade, ele está explicando uma coisa que é um negócio muito importante, que eles têm que perceber que tem essa fórmula, que o cara não fala, para. Eu não estou entendendo o que você está falando. Você não está entendendo o conceito da matemática? Não, estou entendendo o seu português. E essa criança começa a desenvolver um quadro que o pessoal chama de falha de processamento auditivo central. Tem quilos de diagnóstico disso hoje. Quilos. Nada mais é do que não capacidade de fechamento do que se processa pela audição. Isto não está sendo causado ali naquele momento, isto é fruto, é herança de todo um confiar na natureza humana que foi atribuído. Eu fui numa escola visitar uma educação infantil, a aluna que tinha feito iniciação científica, tinha feito a especialização com a gente na Santa Casa. Aí ela me convidou para ir conhecer o berçário, que ela estava super animada, que ela tinha colocado em prática tudo que eu tinha ensinado para ela, que estava uma coisa maravilhosa. Lá fui eu. Cheguei no tal do berçário, a primeira coisa que cheguei lá, ela falou assim, olha professora, é aqui essa porta, mas só um pouquinho. A senhora pode pôr esse propé? Você sabe o que é propé? É um negocinho que a gente usa para entrar em centro cirúrgico. Eu olhei para ela e falei assim, mas por que eu vou pôr o propé? Eu falei, não, por causa das crianças, né? Porque a gente aqui tudo muito higiênico, não sei o que tá. Você está falando de multi-estímulo, mas não pode uma bactéria. Você entendeu? Então, cadê o ambiente hiperestimulante?
Você não põe nenhuma bactéria nesse seu ambiente hiperestimulante. Que bactéria? É estímulo do ambiente. Não estou falando que você tem que vir com aquele pé que você pisou no esgoto e sair sambando na creche. Não é isso. Mas você não precisa ser asséptico. Porque a mãe que vai vir buscar essa criança, ela veio da rua. Ela estava na empresa onde ela trabalha. A roupa que ela está usando é a roupa que ela estava trabalhando. Se você deixar ela asséptica, a mãe dela traz doença para ela. Fica aquele menino da bolha. Eu lembro desse filme. Fica garzinho aquele menino da bolha. Então não pode. Isso não era tudo. Isso era só o começo. Daí tinha uma sala de estimulação sensorial. Falei, agora vamos ver a estimulação sensorial deles. Beleza. A paretinha com os tecidinhos cortadinho, um jeans, um veludo, um cetim, um algodão, tudo assim, arrumadinho, com umas tirinhas. Aí ela falou assim, professora, para estimular o tato, não ficou incrível? Eu falei, lógico. A criança vem com a prancheta, com a caneta, anotando, para na frente do negocinho. Deixa eu ver, esse aqui é mesmo, professora? Jeans, acertei? Acertei. Pode me dar nota. Agora esse aqui, veludo, peguei? Pronto. Vocês entenderam que não é isso? O que essa criança precisa? Ela precisa de uma bola de veludo vermelho, para ela brincar durante 2 semanas, e num dia você troca essa bola de veludo vermelho por uma bola de cetim vermelho. E ela toma um susto. E naquele dia ela dá sentido, porque ela estava esperando uma coisa, e ela toma um susto, acontece outra coisa, emocionalmente ela fala, nossa. Pronto, aprendeu. Então a experiência, às vezes, demora 1 milissegundo. Só que ela é pontual, ela é construída, ela é arquitetada para gerar o aprendizado. E eu estou cuidando do tato, eu estou cuidando da visão, porque eu tenho cor, eu estou cuidando do som. Vocês sabem por que vocês têm reações diferentes aos tambores? Teve gente, pode assumir, que achou que o tambor estava muito alto. Incomodou. Né? Por quê? Muito alto é medo. Você aprendeu a dar sentido a isso há muito tempo. E quem gosta de uma aventura, muito alto é montanha-russa. Então teve gente que estava... Né? Não foi? Olha você. Você estava assim que eu vi. Então, daí disse, cadê o meu tambor? Ela estava assim, deixa eu pegar só um minutinho, só 2 vezinhas. Tá. Píssica. Porque são significados diferentes, mas são experiências que vocês viveram. Se você já se enfiou no meio da escola de samba, esse tamborzinho estava baixo. Vai lá, desce a lenha, né? Mas não, se você é uma pessoa mais recatada, que no momento aquele som do carro, que tudo é mais de boinha e tal, aquilo te agride. São suas experiências. Agora, você imagina quanto é importante para uma criança ela ter essas experiências desde sempre. Olha que vantagem que seria se uma criança desde sempre compreendesse que o som do tambor é o mesmo som do coração dela. E que ela pode ouvir o coração dela no tambor. Você sabe o que isso pode evitar, gente? Vou dar uma exagerada agora, só para, né, mostrar o sentido do negócio. Evitar o pânico. Evita o desenvolvimento de um transtorno de pânico. Porque tem gente que desenvolve pânico porque não dá conta do seu coração quando ele resolve enlouquecer. E aí a pessoa fica com medo do medo. Ela tem medo de morrer porque ela está com taquicardia. Por quê? Porque ela não está acostumada a ter taquicardia. Porque ela não viveu com a sua taquicardia. Ela não observou a sua taquicardia. Ela não sabe que o coração vem na boca, mas depois ele volta. Então ela começa a ter medo daquele medo que ela está sentindo. Isso vira pânico, porque entra num círculo vicioso e vira doença, assim. Aí já era, descambou. Mas a gente poderia ter prevenido isso, se a gente tivesse dado experiências sensoriais para essa criança, que desse a ela conforto, tranquilidade, quando ela ouvisse o coração dela bater e dizer, nossa, isso mexeu comigo mesmo. E ok. Caramba, essa situação me dá medo. Eu preciso fazer alguma coisa quanto a isso. E não se deixar levar numa condição de passividade, uma condição de entrega àquele fenômeno como se fosse um fenômeno externo a ela, e não dela, e não do corpo dela.
Então, encarnar a criança, gente, significa você dar a ela oportunidades de meter a mão no sorvete, de fazer essa meleca. Ah, mas aí o pai vem, vou entregar a criança sujinha. Então, gente, vamos resolver essa parte? Vocês dão banho, pais, vocês resolvem esse negócio, tá bom? Vai sujinho, por isso tem uniforme. Porque a gente precisa criar as experiências. Isso é necessário. E não significa que a gente não cuidou, entendeu? Que a escola descuidou, largou mão. Muito pelo contrário. Estávamos criando as experiências para que vocês pudessem ter crianças com as experiências desenvolvidas. Os pais têm um negócio de que a escola cuidar significa maternagem, especialmente até 3 anos de idade. Que a criança está bem na escola se ela tiver fralda trocada, banho tomado, se jantou, se não jantou, se fez xixi no piniquinho. Isso que é importante. Eu digo para vocês com toda a tranquilidade. Isto não é importante. O importante é que a criança efetivamente aproveite os momentos da escola com estímulos significativos. Por quê? Como ela está ficando muito tempo na escola, depois ela chega em casa, os pais querem descansar, querem fazer uma curtição, eles não vão fazer estímulos significativos. Então não vai ter nem lá, nem cá. Alguém precisa fazer estímulos significativos para desenvolver essa criança. A gente pode definir quem será, mas alguém precisa fazer. Não se pode terceirizar, dizer, não, a escola faz, não, a família faz, a escola faz, a família faz, a escola faz, a família faz. O que acontece? A criança chega com 4, 5 anos e não consegue avançar na alfabetização, na compreensão de algumas generalizações. Por quê? Porque está faltando estrutura de base. Porque essa criança, gente, ela não... Certo? Então você precisa desenvolver os sentidos dessa criança. Ela precisa ter experiências sensoriais vívidas, diferentes, e não é assim um monte de tirinha de tecido. Não é umas caixinhas que vai ficar cheirando as coisinhas, não. Precisa ter um significado, uma experiência que pode ser lúdica, que pode ser uma brincadeira, que pode ser um jogo, mas que eu determino qual é a aquisição que vai ser feita em termos de conectividade. O que eu vou conectar com o quê? Sempre para dar sentido. Porque o desenvolvimento do cérebro é esse. Ele cria circuitos que são ativados quando algo acontece e que dá sentido. Alguém tem um daqueles objetos que a gente usa para escrever na mão? Você pode me emprestar, por favor? Esse aqui, típico, só não está devidamente mordido aqui. Mas é bem típico. Quando eu falo caneta para você, você consegue ver esse objeto? Alguns de vocês, quando eu falo caneta, imaginam uma Mont Blanc? Não? Tudo pobre. Percebe o berço que a pessoa nasceu. Quando você fala caneta, ela lembra de uma Bic azul. Se entregou. Não se entregou? Por quê? Esse foi o primeiro objeto que você construiu um circuito com esses sons, com este formato. E se eu falar caneta, você vai lembrar dessa caneta. De preferência com a tampinha mordida. Estava sem caracterização completa isso aí. Mas tem umas lesões que você pode sofrer, que eu espero que nunca aconteça com você, que vai fazer você esquecer isso. Eu falo caneta, você fala, não hablo. Eu mostro o objeto e pergunto para você, sabe o que é? Você fala, não. O que aconteceu? Você perdeu o circuito neuronal que dava sentido àquele estímulo. Seja sonoro, seja visual, seja tátil. Quando que você construiu esse circuito? Desde a primeira vez que você entrou em contato com esse objeto. Em experiências múltiplas que você teve. Inclusive, esse foi um objeto que te chamou muito a atenção. Porque até daquele momento você tinha visto pêndulos, coisas que rodavam, mas o movimento que a caneta fazia na mão de sua mãe, quando ela escrevia, era um negócio indescritível. Tanto que você quis imediatamente pegar. E a sua mãe falou, não. Caneta, não. Nesse dia você falou, isso aí, que eu não sei bem o que é caneta, eu não estou ouvindo, repete, por favor, caneta. Não consigo dar sentido, vai ser repetido, 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 eu vou me sensibilizar, eu vou conectar isso com o objeto, com o uso, com a circunstância. Isso só acontece se eu me relacionar com a caneta algumas vezes. Você vai dizer, mas caneta todo mundo aprende. Porque vive na vida da gente. E o resto todo, que está sumindo. E os passarinhos, e as árvores, e as frutas, e o quintal, e o jardim,
E as máquinas, e as formigas, e os tatu-bolas, e os trepa-trepas, e todo o resto, cadê? Tudo na telinha virtual? Repara, na telinha, no virtual, bola não quica. Porque se quicasse, cada vez ela respondia de um jeito diferente. É como acontece aqui no chão. Eu bato a bola, dependendo de onde ela pegar no chão, pela mínima irregularidade, ela volta diferente. Se eu botar mais força, ela volta mais forte. Isso é muito importante. Eu vou construir vários outros circuitos visuais, auditivos, olfatórios. E é isso que vai me dando a audição, a somestesia, a percepção do corpo, que eu falava para vocês agora, um coração batendo, um frio na barriga. Você conversa com seus filhos sobre as emoções deles? As emoções dos seus filhos ocorrem no corpo deles. E eles precisam saber reconhecer e falar para você: mãe, estou com medo, mãe, estou com angústia, mãe, estou assim, mãe, estou assado. Porque se uma criança não verbaliza, não sabe verbalizar suas emoções, ela se torna escrava das suas emoções. Porque as emoções vão operar num campo do inconsciente. Eu não sei dizer o que está me acontecendo, mas está acontecendo algo. E aí, aos 15, 16 anos, eu tenho um verdadeiro sabor sobre a vida, porque eu não soube falar sobre essas coisas. Hoje eu tenho, inclusive, defendido a volta sistemática do estudo da filosofia. Por uma razão muito simples. É na filosofia que está aquela pergunta: quem nós somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Porque se a gente não tentar pensar sobre isso, o que vai acontecer aos 15, 16 anos? Quando eu não sou o mais popular da internet, quando eu não tenho a namorada que eu acho mais interessante, minha vida vai perdendo um pouco de sentido. A gente está tendo suicídio de adolescentes na classe A. Quando isso acontecia nas classes menos favorecidas, nos vulneráveis, a gente dizia que era consequência da vida miserável, que apanhava, que isso, que aquilo. Nós tivemos episódios em São Paulo que deixaram todos alarmados. Adolescentes, mas assim, será que dá para a gente atribuir isso a uma causa? Provavelmente não. Ele é multicausal. Mas tem a ver com o fato dessas crianças não terem falado sobre o que sentiram em diferentes instâncias. E começa assim: fala, meu filho, por que você está chorando? E não, isso é besteira. Ah, isso é bobagem. Ah, quando casar passa. Gente, quando casar passa, não, nunca mais. Vamos fazer um pacto agora entre nós, que a gente nunca mais vai falar para uma criança: quando casar passa. Isso é coisa de adolescente, né? Que são caracterizações que são generalizantes e que me tiram a potência do indivíduo que eu estou me tornando. O adolescente está se tornando um indivíduo, ele quer ser respeitado como tal. Quando você diz para ele: isso é coisa de adolescente, você descaracterizou todo o dilema emocional dele. Aí você fala assim: meu filho não gosta de conversar comigo, não sei porque ele não se abre. Pensa um pouco por que ele não se abre. Reflete. Porque tem alguma coisa errada nessa relação. Tem quem sabe, um despreparo em tratar das questões emocionais do outro. Não é nem seu filho, do outro. Pense como é que você faz com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu chefe, com os seus subordinados. E vê se você está apto a ter um relacionamento emocional com alguém. Caso você considere que sim, avance 2 casas e se relacione com o seu filho. Porque é a relação mais difícil que você vai ter com um indivíduo em formação que não sabe muito bem o que está acontecendo. E que você é o balizador. Você é a baliza. Então há que se ter esse cuidado. Quando a gente trabalha todos esses elementos, a gente consegue avançar um degrau. A gente constrói na criança o chamado mapa perceptual. Essa criança começa a ser apta a reconhecer o mundo através dos estímulos que ela recebe. Reparem no que eu estou dizendo. Todos nós, inclusive eu e vocês, todos nascemos sem capacidade de ler o mundo. E adquirimos esta capacidade nos nossos primeiros anos de vida. E só terminamos de fazer isso agora, meia hora antes da gente entrar aqui. E vamos continuar fazendo isso depois que a gente sair daqui. É para sempre esse processo de dar sentido. Os sentidos vão ficando mais complicados, vão ficando mais robustos, a gente vai vendo mais coisas, mais relações entre as coisas, mas é só isso. É um processo contínuo de construção de sentido dentro do cérebro da gente. E é isso que cérebros fazem, inclusive. Essa é a função deles, dar sentido para as coisas e reagir a elas da melhor forma possível. Função do cérebro: reconhecer o mundo que o cerca e reagir a ele da melhor forma possível.
Mas ele primeiro precisa reconhecer o mundo que o cerca. E para isso ele precisa dar sentido. Quando você está tem umas tribos, agora vai me falhar se é da Amazônia ou se é da Polinésia, não tem? Polinésia, não sei de onde é. São tribos indígenas. Depois você descobre que eu preciso saber isso para poder falar, tá bom? Que eles não sabem 1, 2, 3, 4, 5. Para eles só existem 1, 2 e muitos. Você sabe qual que é? Balangou a cabeça? Dá essa força para tia. Não? Já está sabendo que não é mentira minha, né? Então tá bom. 1, 2 e muitos. Vocês percebem como muda a situação? Se eu sei que existem 3, 4, 5, 6, qual é a relação matemática entre eles? Então, uma tribo que não tem a ideia de 3, 4, 5, 6, ela não vai conseguir avançar num monte de outras coisas. Pensa na cabeça dos seus filhos do mesmo jeito. Tem criança que sabe os números, mas não sabe o que eles significam. Quantos de vocês, se eu falar assim, 200 metros daqui, você sabe exatamente o que eu estou falando? Levanta a mão quem sabe exatamente o que são 200 metros. Faz uma boa estimativa. Uma boa estimativa, levanta a mão gostoso. Repara que tem gente aqui nesta sala que não sabe uma estimativa de 200 metros. O que isso significa para a construção cognitiva de um indivíduo? Quantas vezes você não ouviu coisas que estavam relacionadas à distância, velocidade, aceleração, e que não significaram nada para você? Como é que você ia aprender a química, a física ou a matemática do ensino médio, se você não sabe estimar o que são 200 metros? Todas as vezes que você usou isso, você decorou o que você tinha que fazer. E é esse o maior problema. Porque você pode saber o conteúdo, mas se você não sabe o que ele significa, não adianta nada. Então adianta eu falar 200 metros, mostrar os numerinhos, dizer que 200 metros... Tem criança que você fala assim para ela, olha, quantos metros tem 4 quilômetros? Aí você ensinou ela a fazer a conversão. Aí ela faz errado e te dá a resposta 0,004. Que é o contrário, né? Ela fez exatamente o contrário. E ela não sabe que está errado. Ela não consegue pensar que ela está dando uma resposta ridícula. Que ela está dando uma fração de metro para uma distância em quilômetro. Ela nem pensou o que é 1 quilômetro, nem pensou o que é 1 metro. Ela está te dando uma resposta operacional. É disso que a gente tem que fugir. Porque ela não está dando sentido ao aprendizado. Mas para ela fazer isso aqui em cima, ela tem que ter uma relação com os números de outra dimensão. Ela não pode saber que é 1, 2, 3, 4, 5, como uma sequência. Professores, vocês já repararam que no número tem a quantidade? Que 1, 2 traços, só que está ligado entre eles. 3 traços ligados entre eles. 4 traços. 5 traços. 6 traços. Por que não ensinar isso para as nossas crianças? O 7 está meio quebrado porque tiraram aquele tracinho do meio e avacaiou. O resto, certinho. Então, gente, tudo tem sentido. Só que se a gente ensina eles a verem o sentido e perguntarem sobre as coisas e entenderem o sentido das coisas, eles fazem o resto sozinhos. Eles nunca mais vão aceitar é assim porque é assim. Fica aquela criança chata, eu sei. Mas é uma criança mais produtiva. É uma criança mais eficiente. A criança que te pergunta sobre por que é assim, por que isso é desse jeito. A criança que pergunta por quê é a que começou a fazer sentido. Se a criança não perguntar por que isso, por que isso, por que aquilo, tem uma coisa errada acontecendo. Tem uma coisa quebrada nessa criança. Porque ela tinha que estar intrigada com tudo, tentando entender o sentido das coisas. Porque ela já percebeu o sentido de algumas e ela quer dar sentido para todo o resto. Isso ajuda, tem professor do ensino Fundo 2 aqui, de ciências? Tem alguém aí da física, da química? Não? Tem? Então, esse é o povo beneficiado pelo sentido que a gente pode construir na cabeça de uma criança pequena. Eu vou te dar um exemplo
Nós fizemos um trabalho numa escola em São Paulo, em que os professores, os especialistas do Fundo 2 e do ensino médio, foram ensinar para os generalistas qual era o sentido das coisas. Porque o generalista não sabe. Ele ensina o processo só. E aí, o ganho foi tão grande, de todos os lados, até porque a professora generalista, ela não sabe onde que aquele conhecimento que ela está ensinando vai dar. Ela só ensina. Tem lá aquele capítulo de água, tem que falar da água no 2º ano, não é? Vamos falar da água, isso que tal. Ela não sabe por que isso vai ser importante lá na frente. Então ela não consegue dar sentido. Aí chega lá na frente, o professor tem que falar tudo de novo. Então nós vivemos um eterno refalar sobre tudo, porque a gente não consegue avançar numa espiral de conhecimento que nada mais era do que construir conexões empilhadas umas em cima das outras. Eu preciso da base estrutural, isso vocês já sabiam. Só vocês, quem sabe vocês não sabiam que isso eram conexões neurais. E que uma conexão neural dá para nós a potência da automaticidade, que é o que permite alguém comer pipoca e assistir um filme. Aquele som só pode ser isso, então eu nem penso em outra opção. Vocês entendem isso? Eu só tenho aquele circuito preferencial escolhido para aquele sentido daquele som. Isso é o aprendizado. É eu ser cada vez mais especialista nos estímulos que eu recebo, dando sentido para eles. Esse é o ponto. Eu digo para os professores o seguinte: caiu um estojo, você está dando aula, caiu um estojo lá no fundo, barulho de estojo caindo, não há dúvida. E todo mundo olhou, pode pedir demissão, professor, acabou para você. Todo mundo sabia que era um estojo caindo. Se foi mais interessante olhar para trás para ver quem foi o artista que derrubou o estojo do que continuar te ouvindo, acabou para você. Entrego, penduro, chinelito, a chutereca. Certo? Porque não é possível você ser menos interessante do que um estojo. Eu fico tranquila de ser menos interessante que a Elaine, porque a Elaine realmente é uma pessoa muito interessante. Tudo bem. Mas se fosse um estojo, eu ia ficar meio pé da vida com vocês. Entendeu? O que está acontecendo hoje em dia? A gente tem poucos mecanismos para desenvolver a atenção. E muitos mecanismos para dispersar a atenção. Muitos estímulos. Celulares, entretenimento de uma forma geral, muitos memes, muitas brincadeiras. Nós ficamos cada vez mais engraçados. Nós somos ótimos, nós somos irônicos, nós temos muitas piadas. E é muito interessante ouvir piadas, fazer piadas, brincar. Então isso chama muito mais a nossa atenção do que um processo de aquisição de conhecimento. Até porque fazer conexões novas e dar sentido às coisas não é fácil. É difícil e sempre será. Não tem, eu vou fazer um mecanismo lúdico de aprendizado. Para de palhaçada. Porque se está fácil, não está mudando a circuitaria. Se não estiver chato, difícil, complicado, precisando da sua atenção, precisando do seu esforço, não está surtindo efeito. Não está construindo novos circuitos. Está sendo apenas uma brincadeira. Tudo bem você fazer uma gamificação, mas tem que ter uma hora que o cara para e fala: não, isso eu não sei. Não, isso é difícil. Não, professora, me explica. Tem que ter uma hora que isso aconteça. Porque se passar liso, não está acontecendo nada. Ele arrumou um recurso para dar nó no seu processo de aprendizado lúdico, de metodologia ativa que você construiu. Ele está te dando um nó. Ele arrumou um jeito do colega que é bom em matemática fazer para ele, porque agora é grupo. Então vai no grupo. Ele senta com o rapaz que é bom de matemática, e ele é bom de história. Então quando é trabalho de história, ele se lasca. Quando é de matemática, é o outro. Ele arrumou um recurso. E aí as pessoas dizem: mas que precisa especializar, porque o cara tem um talento e ele vai ganhar conhecimento sobre aquele talento que ele tem. Vocês não têm noção do tamanho da abobrinha que isso significa para o desenvolvimento cerebral. Porque não tem especialização na adolescência. Não tem nada que eu vá aprender no ensino médio que vai me transformar num engenheiro, pessoal. Não queria decepcionar vocês. É outra coisa que eu aprendo na faculdade de engenharia. Não tem nada que eu tenha aprendido no ensino médio que me formou como neurocientista, como veterinário, ou como nada do que eu sou.
Mas tudo que eu aprendi no ensino médio me preparou para ser curiosa, interessada, destemida, com vontade de aprender, porque isso eu sempre fui. Chegava os livrinhos da escola, eu tinha que ler todos antes de ir para a escola. Aí chegava lá e já estava sabendo de tudo. Aí a professora dizia que eu tinha déficit de atenção e hiperatividade. É óbvio, porque já estava sabendo de tudo que estava acontecendo ali. Porque eu aprendi a ler muito cedo, mas isso não foi bom, tá? Porque eu não sei fazer uma casinha com 2 paredes paralelas. Se tiver que fazer uma casinha, ela cai. Ela cai no desenho. Você faz, ela despenca. Não presta meu desenho para nada. Mas eu tenho outras habilidades. Mas eu teria adorado, quem sabe, ser uma boa desenhista, sabia? Uma frustração que eu tenho. Eu não tive oportunidade, porque logo acharam que era uma menina boa de palavreado, né? Não calava a boca por nada. Minha família era desesperada. Hoje me pagam para eu falar, olha que delícia. Isso que é uma pessoa ter sucesso na carreira, né? Porque lá em casa mandam calar a boca. Agora está mudando. Uns anos para cá começaram a pedir minha opinião para os negócios. Mas antes era caçula, tudo, né? Abria a boca, não, pera um pouco, já você fala. Era assim. Mas essa era a minha habilidade. E estimularam isso, me especializaram nisso. Eu fui estudar na Waldorf. Alguém conhece a Waldorf aqui? Imagina como é que fica uma pessoa que não sabe desenhar na Waldorf, colega. Eu tinha que pagar para as pessoas fazerem um negócio para mim. Se tem uma coisa que é um castigo, a vida toda eu fui o quê? A melhor aluna, sabia falar, sabia ler, sabia conta, matemática. Agora desenha. Lascou-se. Bem que você quer que eu desenhe, mas não tem negócio de um texto para eu fazer, não tem uma coisa de uma conta de matemática, não tem nada. É desenho que você quer que eu faça. Não vai ser possível. Então eu fiquei manca, é sério. Eu me sinto manca. Uma pessoa que não sabe desenhar. Eu me dou mais ou menos bem na música, mas não é de ouvido, não, é na partitura. Porque de música, assim, também no ouvido, eu sou meio retardada. Eu afinei na marra, porque lá na Waldorf os caras usavam um diapasão em você. Você errava a nota, vinha um diapasão na cabeça. Você afinava na marra, era um negócio incrível, brincadeira. Mas você tinha tanta exposição à música lá que não tinha como você ficar desafinado, a verdade é essa. Mas não adiantou, para o desenho eles fizeram uma exposição incrível e eu não consegui, não avançou. A música eu dei jeito, mas o desenho não. Então, o que é que você precisa fazer com uma criança, com um jovem? Desenvolver tudo o que você puder. Não tem especialização. Não tem. Você sabe por que o cara não gosta de matemática? Porque ele não entendeu, é só por isso. Não tem por que ele não gostar. Porque a criança pequena, ela está olhando o mundo com curiosidade. Ela quer saber. Tem as coisas que ela acha que dá para ela saber, e tem as coisas que ela acha que não dá para ela saber. E ela vai escolhendo. Isso não dá para eu saber, porque é muito difícil para mim. Eu vou abrir mão e vou me pegar nisso aqui. E os pais e a escola permitem que isso aconteça. Porque não forçam o indivíduo naquele lugar onde ele não tem aquela habilidade. E ainda tem gente que fala que a neurociência afirma que existem pessoas que são visuais, auditivas ou sinestésicas. Não de nascimento, mas de desenvolvimento, sim. E se você pegar uma criança que está desenvolvendo mais o campo do visual e estimular isso, você vai deixar ela manca. Então não tem essa. Você pode até achar qual é o canal que você acessa ela melhor. Mas depois, aberta a trilha, vai com a picada, arregaça geral, entendeu? Abre geral. E conecta com aquela visão que ela tem boa, com a audição, com a sinestesia, com tudo. Estimula, pergunta. Você está sentindo esse cheiro? Você está sentindo essa textura? Não, mas pega de novo, fecha o olho. Você sabia que as crianças que são cegas leem com os dedos? Vamos experimentar? Experiência, para ela perceber a sensibilidade que ela tem na ponta dos dedos. Essa sensibilidade da ponta dos dedos vai ajudar ela a escrever. É tudo encadeado, não tem meio de caminho. E para quem disse que a gente não ia mais precisar escrever, porque tudo ia ser digital, que a gente ia ficar digitando no teclado, eu tenho uma surpresa para vocês. O que há de mais moderno e mais interessante, que eu mesma carrego na minha bolsa, é uma Apple Pencil. É um lápis. Eletrônico, mas é um lápis. O jeito mais eficiente de usar a tecnologia hoje é escrevendo. Então, para quem disse que a gente ia parar de escrever, errou, e errou feio. Porque hoje a criança que não escreve em letra cursiva rápido não pode usar essa tecnologia que é a mais avançada que existe.
Que é pegar um tablet com uma caneta, escrever no tablet, o tablet reconhece a letra dela, transfere isso para o digital e você salva em Word e ainda manda para os seus colegas. Em alta velocidade, sem precisar sentar numa cadeira e digitar num teclado. Naquela mesma posição, detalhe, como é uma caneta eletrônica, você escreve assim também. Ó. Não precisa ser para baixo, porque não tem tinta, por causa da gravidade. Então, você escreve do jeito que você quiser. Aqui. E é escrever. Então, mudou tudo de novo, né? A gente vai ficar esperando o mundo mudar para decidir como é que vai ser o ser humano do futuro? Ou vamos entregar tudo que a gente tem? Ah, mas não dá tempo, porque é muito conteúdo, porque está usando o tempo do jeito errado. Está se batendo no conteúdo, está se batendo naquela aquisição que vou fazer, sem suporte da casa. Porque o pai, quando ele vai fazer lição, quando a mãe vai fazer lição com o filho, o que ele faz? Ele dita, ele ajuda a fazer. Ele não tem a paciência de perguntar, tá, mas por quê? Mas por que você está fazendo isso? Você acha que isso está certo? Então leva assim e corrige lá na escola. Não tem essa paciência. Porque como é que ele vai mandar o filho para a escola com uma lição errada? Ele sabendo que está errado. Como é que ele vai fazer um negócio desse? Mas é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Porque o professor dele precisa saber que ele não está conseguindo fazer aquela lição. Sozinho. Isso não faz o seu filho ser mais burro, entendeu? Está tudo bem com ele. Ele só não pegou aquele pedaço do sentido que ele tinha que ter pego. E que ele vai pegar agora. Se o professor dele tiver a chance de ver que ele não conseguiu fazer aquilo. Agora, se você tamponar, para ele não passar vergonha, porque erro é vergonha especialmente no Brasil, mas no mundo todo. Mas para a gente é um absurdo. Errar significa incompetência. Acontece que é o erro que ensina para o cérebro, mas isso é assunto para um outro dia. Existe uma estrutura inteira, que é a área que tem mais neurônios no nosso cérebro, que só aprende com o erro, o cerebelo. Ele só aprende errando. Como é que vocês aprenderam a andar, correr, ficar em pé, sentar, caindo? Olha você sentado nas almofadinhas. Você não lembra, mas eu lembro. Sua mãe colocou você com a almofadinha aqui, você ó... Não tem o que fazer, porque você não tem uma atitude para resolver isso aqui. Aí você, pum. Você começa a chorar. Aí, se você é um bom pai e sabe tudo sobre neurociência, você dá uns 15 segundos da criança nessa posição, para ela sentir que aquele não é o melhor jeito de ficar no mundo. A hora que você ajusta ela fala, é assim que eu vou ficar. Quer ver? Quando começar a cair, eu vou fazer alguma coisa, não é possível. Começa a cair, ela contrai todos os musclinhos da bunda, da coluna, tentando segurar, não vai. Caiu aí, tudo bem. Todas as vezes que ela errar, serão instrumentos para ela acertar. E isso serve para qualquer coisa. Pense em qualquer coisa, até equação de segundo grau. Por que você aprende depois que você faz várias vezes? Porque você já errou todos os tipos de erro que existe. Quanto mais você fizer, mais você vai errar. E qual maior a variedade de erros que você encontrar, mais você vai ter sucesso para aquela aquisição. Então, os parâmetros nos quais o cérebro funciona são iguais para qualquer coisa. Não interessa se você ensina química, física, matemática, alfabetiza ou ensina musicalização para criança pequena. O processo é o mesmo. Exposição, repetição, validação do erro. O que é validação do erro? É dizer, isso aí que você fez te afasta do seu objetivo. Tem coisas que a criança não precisa que você diga isso para ela. Quando ela cai e fica deitada lá, está claro que ela se deu mal. Mas quando ela se equivoca na solução de um problema, numa resposta, numa proposição, ela não tem a validação do erro. Ela não sabe que aquilo está errado. E aí o que você faz? Você pega uma caneta vermelha, diz que agora acabou, né? Que não se corrige mais com caneta vermelha, graças a Deus. Mas você vai lá e risca o negócio, fala, está errado. Sua avaliação não tirou nota. Tchau para você. É assim que você trata o erro. Tantas formas mais elegantes de você tratar do erro dos outros. Em geral, tá? Agora expandiu. Pensa na sua mãe, nos erros dela também, que você faz, sua irmã mais nova, que você avacalha, o marido. Marido é o tipo de cidadão que não pode errar. Não pode errar de jeito nenhum. Vocês estão vendo essas crianças, elas estão assistindo aula? O que vocês acham? Elas estão com cara de que estão na frente da professora? Não.
Eu já estava falando sobre isso numa palestra, tinha umas 400 pessoas em Florianópolis. Tinha um menino, uns 3 ou 4 anos de idade, mais ou menos, mas ele estava... Você via que onde que ele estava na plateia, por quê? As pessoas começavam a fazer assim. E assim, um caminho. Sabe? Que as pessoas se mexendo. Aí você vê, ele estava lá atrás. Aí ele levantava, olhava de lá e vinha de novo. Vinha e todo mundo... E ele vinha, passava aqui na frente. Ele passou meia hora fazendo isso. Aí eu falei pro pessoal, falei assim, olha, você tá vendo que ele não está nem aí comigo? Eu já falei, já fiz piada, vocês já riram, ele não me olhou. Ele desconsidera a minha existência. Estava me sentindo até com a autoestima rebaixada. Aí eu falei, vocês querem ver que eu vou dar um jeito nisso? Eu vou usar uma estratégia que vocês vão me recriminar, que é muito ruim, muito feia. Peguei e fiz o seguinte, atirei o pau. Na hora ele olhou para mim e falou, fala aí. Por que atirei o pau no gato é bem melhor do que não atire? Por quê? Porque será? Quem é que pode me dar uma indicação? Uma música que começa com não. Quem foi que inventou isso? Quem foi o gênio que inventou isso? Não canta o atirei o pau no gato, canta outra coisa, mas não me faz uma música que começa com não. Você entendeu? Porque não, vai chamar a atenção de quem não? É que eu não posso fazer o A que eu queria fazer, porque está dando microfone nesse microfone. Vocês se safaram hoje. Mas é isso, a professora chegar, aquele monte de criança enlouquecida, correndo para lá, correndo para cá, na hora eles param. Na hora eles querem saber o que está acontecendo. Certo? E começa também, a dona aranha, tudo vogal aberta. Para quê? Para chamar a atenção deles. E a música tem que ter quê? 10 segundos, porque a atenção que eles têm é 10 segundos. Depois eu posso aumentar um pouquinho. Depois eu posso contar uma historinha curtinha. E o dia que eu estiver conseguindo contar uma história de 10 minutos e todos eles pequenininhos me olhando, eu ganhei um lugar no céu, porque eu consegui desenvolver 10 minutos de atenção em crianças pequenas. E assim, progressivamente, até o professor de química lá do ensino médio conseguir falar 50 minutos com ele olhando para ele. Ou vocês pensam que isso é bolinho? Você tem que estar muito treinado, porque até então ele só conseguiu... Até Netflix, seriado, não sei o que, está diminuindo de tamanho. Vídeo na internet, 3 minutos. Se fizer um vídeo de 5 minutos, o nego já não assiste. O que está acontecendo, gente? Com o nosso tamanho de atenção. Né? Se eu não estivesse fazendo umas piadas, não estivesse fazendo isso aqui, você já estava dormindo já. Imagina uma hora dessa eu dando uma palestra de neurocientista, porque aí o cérebro, ele realmente se desenvolve a partir dos estímulos que nós podemos dar para ele. E você sabe, isso é muito importante para a educação, porque pais e professores precisam estar atentos a essas coisas. Eu fiz até uma prosódia, atentos, né? Deu aquela mexida. Preciso criar ambientes que estimulem a atenção, mas eu também preciso treinar a atenção, porque a atenção não é uma coisa que vem de fábrica pronta. O que vem de fábrica pronta? Algo que me chama a atenção. Em português isso é muito legal, porque tem verbo diferente. Tem coisas que me chamam a atenção. Isso vem de fábrica. E também não é aquela beleza não, porque se você, um bebê no colo da mãe, você fez uma careta, ele olhou para você e achou engraçado. Se você fizer a segunda igual, já era. Estou mentindo? A segunda igual, ele já olha para outra coisa. Ih, só sabe fazer essa. Vou procurar outra coisa. Não é? E ele tem um drive de atenção tão baixo que quando você se esconde atrás da mãe dele, ele acha que você morreu. Nossa, quando você aparece de novo, ele fala, caraca, de onde surgiu? Por isso que ele acha engraçado. Ele não está vendo que você está se escondendo e aparecendo. Ele não tem atenção suficiente para acompanhar. Você sumiu do campo de vista dele, você morreu. Morreu, não existe mais, já era. Outra coisa. Ele está apenas sendo chamado na atenção. Isso é muito diferente de prestar atenção. O que prestar atenção é, vou ficar te olhando porque aí vem. Quer ver que vai acontecer um negócio legal? Presta atenção. É completamente diferente. Eu tenho que estar de antemão predizendo o sucesso de alguma coisa para poder prestar atenção. Olha o que você precisa ser, professor, que atua, por exemplo, na educação infantil.
Você precisa desenvolver isso. É por isso que você vai fazer a cantiga de roda, é por isso que você vai cantar, é por isso que você vai contar a historinha curta, é por isso que você vai fazer eles contarem das férias um para os outros. Porque sempre tem uma coisa estimulante acontecendo. E neste momento a criança aprende a criar narrativas, mas também aprende a prestar atenção. Tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, a atenção não vem de fábrica. E se nós estamos hoje com 14, 15% de diagnóstico de TDAH, quando geneticamente a gente consegue dar conta de uns 5% só, o resto me parece ser ambiental. Me parece ser falha de desenvolvimento de atenção. E não precisamente uma doença. A gente pode mudar isso preventivamente. Pergunto para vocês agora, professores, se eu fizer nos pequenininhos alguma atividade que aumente a atenção, eu estrago quem não tem problema de atenção? Estraga. Ai, passou do ponto, agora está com atenção demais. Não, né? Então qual é o problema de eu trabalhar a atenção em todos? Eu preciso escolher a criança que eu vou trabalhar a atenção. Ah, esse aqui precisa. Não, faz para todo mundo. Atenção nunca é demais. Tenha no seu cotidiano escolar atividades que visam desenvolver a atenção. E não usem, sabe, tipo, eu estou fazendo um negócio, isso não desenvolve a atenção. Não, focado. Música desenvolve a atenção. Música. O tempo que eu tenho que esperar, porque é a minha hora do tambor. Isso já é. Eu já preciso prestar atenção. Já tem que acontecer uns negócios, eu tenho a minha hora do tambor. Só isso. Mas não, eu tô ensaiando a música para apresentar na bandinha para os pais. Não, professor, o senhor não está ensaiando as crianças para apresentar na bandinha para os pais. O senhor está desenvolvendo a atenção e a capacidade auditiva delas. Então, o objetivo é outro. Agora mesmo, eu ouvi um relato sensacional de alta tecnologia sendo empregada para imprimir Papais Noéis. Quer dizer, tem uma coisa errada. Papai Noel a gente faz de papel machê. Quando você precisa de alta tecnologia, você faz coisas mais elaboradas, mais interessantes. Então, é usar os instrumentos certos para as coisas certas. Musicalização não tem nada a ver com a bandinha para os pais assistirem. Nada a ver. Nem ficar mostrando criança. Festinha regional, festinha junina, qualquer que seja, dancinha não é para o pai ver a criança dançar. É para a criança dançar. É para ela aprender o tempo, para ela saber o lugar, para ela se organizar espacialmente, para ela saber a movimentação. Não tem nada a ver com o pai e com a mãe. Esquece o pai e a mãe. Eles estão lá porque a gente precisa dele, porque as crianças precisam mostrar isso para alguém. Vocês, pais, sabendo disso, não fiquem achando que a criança está lá para dançar. Opere, olhe, visualize o que é que está faltando, de que forma que você pode interferir, como é que você ajuda a escola. Estou achando meu filho meio ruim de jogo, não consegue se mexer muito bem, vou jogar bola com ele, vou fazer esporte, vamos subir no trepa-trepa. Não fazer aquilo que ele gosta, porque ele pede para fazer aquilo no qual ele tem conforto. E ele se recusa a fazer o que é difícil. E você, como pai e mãe, vai deixando, porque afinal de contas você não quer judiar. Pensa um pouco nisso. Não tem nada de judiação em você desafiar uma pessoa. O que você não pode, obviamente, é ser crítico. Cada vez que essa pessoa erra, você malha o Judas. É só isso que você não pode. Mas desafiar, a gente pode desafiar todo mundo o tempo todo. Eu queria terminar essa nossa conversa falando de um último capítulo que eu acho que é muito importante para qualquer faixa etária e que professores e pais podem ajudar muito nisso, que é o desenvolvimento das funções executivas. O que a gente entende por função executiva? Passa para mim, gente. A gente entende por função executiva exatamente todos os processos mentais que nós precisamos fazer quando nós estamos diante de uma tarefa que eu preciso me concentrar e prestar atenção. Todas aquelas tarefas que não podem ser realizadas apenas no piloto automático. Que não basta eu deixar... Sabe escova-dente? Qualquer coisa que não seja assim automático. Digamos que você chegue na frente do espelho e diga, vou mudar minha forma de escovar o dente. Pronto, nesse momento você está desenvolvendo uma função executiva. Essas funções são as funções que nos diferenciam dos restantes dos animais. Só nós humanos temos e por isso que a gente faz as loucuras que a gente faz. Constrói, cria, compõe, entende, abstrai, etc, etc. Então,
Essas funções executivas, elas vão ser muito importantes na cognição, vão ser muito importantes no comportamento e também na emocionalidade. Que funções são essas, pessoal? Vocês já vão entender. São as funções que... Volta uma. São as funções que esse cidadão aqui perdeu quando ele teve essa lesão cerebral. O que aconteceu com o Phineas Gage? Em 1848, tem documentário dele no YouTube, bem interessante para vocês conhecerem a história dele. Ele sofreu esse acidente e ele parou de planejar a vida dele. Ele tinha uma família, tinha um trabalho, ele não teve sequela nenhuma, nem visual, ele perdeu a visão de um olho, mas não na construção da visão. Não teve sequela motora, não teve sequela auditiva, não teve nada, ele continuou ok. A única coisa é que ele não conseguia mais planejar o comportamento dele para adquirir os resultados que ele precisava. Então ele se tornou indigente, sabe aqueles velhinhos que mexem com a enfermeira, que começa a demenciar e mexe com a enfermeira no hospital? Você já viram essa cena ridícula? Você reza para quê na vida? Para você nunca ficar um velhinho demenciado que mexe com a enfermeira no hospital. Sabe uma coisa que é ridícula na vida de uma pessoa? É isso. Começou a fazer esse tipo de coisa. Começou a mexer com a mulherada na rua. Acabou enterrado como indigente em São Francisco, que era a boemia americana nessa época. O que aconteceu com ele? Ele não conseguia mais planejar a vida. Ele perdeu as funções executivas. Para a gente entender isso de forma bem dramática, né? Pode passar para mim? Quais são elas? São funções que se originam de 3 núcleos básicos. A capacidade que a gente tem de controle inibitório. Quer dizer, agora mesmo você está doido para ir embora, já deu, cansei, acabou, né? Mas você está aí quieto, bonitinho. Ou você está doido para cutucar o do lado para fazer um comentário, mas você não vai ser indelicado comigo de fazer isso aqui na frente. Certo? O seu aluno tem que desenvolver isso aqui. De pequenininho ele não tem. Ele vai desenvolver. E isso é super importante para ele esperar a vez dele, para ele dar conta dos tempos, esperar que as ordens sejam dadas, as sequências sejam apresentadas. Porque senão você fala uma coisa, ele já vai e faz. Enquanto você estava falando a segunda, ele já estava fazendo a primeira e nem ouviu a segunda. Né? A memória operacional, o que é? É o sequenciamento das atividades. Então você pega uma criança de 4, 5 anos e fala assim para ela, você pega esse envelope, leva lá na sala da Nana, e aí você pede para ela guardar na 4ª gaveta para mim, do armário cinza do lado esquerdo, tá bom? A criança pega o envelope na mão, vai para fora da sala de aula, olha para cima, daqui a pouco o envelope cai, ela vai fazer outra coisa. Porque ela não tem memória operacional. Ela não consegue guardar a sequência de tarefas que devem ser realizadas no tempo. Se ela não tem esse tipo de sequenciamento, ela não consegue realizar tarefas complexas. É preciso desenvolver isso nela. E, por fim, flexibilidade cognitiva. Quer dizer, a mesma coisa pode ter 2 respostas, a mesma coisa pode ser 2 coisas. Para cada um de nós é uma coisa diferente. Meu pai é de um jeito, seu pai é do outro. Minha mãe é assim, minha família é assado. Minha professora é assim. Eu conheço as coisas dessa forma, você conhece de outra. E tudo dá certo, tudo é possível. Que isso é uma das coisas mais complicadas da gente compreender, né? Aí, então, gente, essas 3 matrizes, elas vão acabar desenvolvendo todos os outros processos. Mostra o próximo para a gente, para eles ficarem bem complicados aí na cabeça deles. Tudo isso, que é o que vocês mais gostam que seus alunos e filhos tenham, depende do desenvolvimento das funções executivas. E as funções executivas devem ser desenvolvidas desde muito pequenininhos. Vejam que o maior incremento acontece justamente entre 1 ano e meio, 2 e 6 anos de idade, que é quando a gente não está nem aí com o desenvolvimento cognitivo das crianças. Nós estamos preocupados se trocou a fralda. E esta outra fase, que tem um incremento um pouco menor, mas ele não é tanto quantitativo, mas ele é muito qualitativo, a gente também não está pensando em função executiva, a gente está pensando em conteúdo. Quando é que você pensou na função executiva? Na estrutura do desenvolvimento da sua aula, na estrutura do desenvolvimento do seu conteúdo. Quando é que você pensou que o que você estava desenvolvendo era raciocínio? Que o que você estava desenvolvendo era flexibilidade cognitiva? Não, você contou que isso viesse de fábrica. Você contou que o seu aluno chegasse pronto para fazer isso. E isso significa que ele é normal. Pois bem, é aí que você se equivoca. Ninguém tem o mesmo nível de funções executivas. Algumas crianças têm mais, outras crianças têm menos, por causa das experiências que elas viveram. E eu vou te dizer com bastante tranquilidade,
É possível uma criança que mora numa comunidade vulnerável ter mais função executiva do que o seu filho que mora num condomínio protegido. Ele não tem conteúdo. Ele aprende sobre outras coisas. Ele é sagaz, muito sagaz, sobre outras coisas. Então, a função executiva não é um índice de normalidade. A função executiva, ela tem um grau de desenvolvimento em todos nós. E tem grande correlação com o que a gente chama de inteligência. Então, o que a gente descobriu? Que a inteligência não é alguma coisa nata. Ela pode ser desenvolvida, especialmente se a gente dirigir o nosso trabalho para o desenvolvimento das funções executivas. Tá? Então, esse aqui é um cérebro aos 5 anos de idade, esse aqui é aos 20. Quero que vocês reparem como as conexões vão ficando mais escuras. Essa diminuição da cor é justamente a diminuição dos neurônios. Só fala assim, mas diminuir os neurônios? Porque diminui o neurônio, o cérebro fica mais eficiente. Quando tem um monte de neurônio, fica aquela coisa meio, e agora para onde eu vou? O processamento é todo espraiado. Quando você tem conexões mais corretas, mais eficientes, mais direcionadas, o cérebro funciona melhor. Especialmente nessa região aqui da frente, que é o córtex pré-frontal. Pode passar o próximo. Eu trouxe algumas atividades, eu vou deixar inclusive esses slides com vocês, vou passar rapidamente, tá? Mas é para vocês entenderem que para cada faixa etária tem coisa para eu fazer em casa e tem coisa para eu fazer na escola. E que não obrigatoriamente está relacionado com conteúdo. De 6 a 18 meses, o que eu preciso? De atenção, de memória operacional e controle de impulso. Então, eu preciso da condição de jogos, de interação com brincadeiras, com músicas e muita repetição, que vai começar o desenvolvimento das funções executivas numa criança que não tem nem 2 anos de idade ainda. Eu já posso dirigir minha atenção para isso. Pode ser um rema-rema, pode ser uma coisa que está envolvida com motricidade, com atenção, com ele ter que dar uma resposta num tempo certo para fazer você rir, por exemplo. Não obrigatoriamente uma recompensa, um prêmio. Não comece a viciar as crianças desde pequena nesse troca-troca de benefícios. Né? É bom saber só por saber, não para ir na Disney. Não? Eu não preciso aprender porque aí eu vou ganhar a viagem para a Disney. Eu preciso aprender porque é bom saber. Porque é bom eu ser essa pessoa que sabe e não ser a pessoa que não sabe. Essa é a sensação que a gente precisa criar. Quando você tem uma criança um pouquinho mais alta, você tem a necessidade de desenvolver a linguagem, você pode fazer o quê? Contação de histórias, jogos de imaginação, com sequências, coisas curtinhas, para que vá aumentando o vocabulário dela e vá dando toda aquela ideia de criar sentido para cada palavra, para cada imagem, para cada objeto. Pode passar, Alain. De 3 a 5 anos, eu preciso começar a criar autonomia, independência, regras, rotinas. Então, eu preciso trabalhar exatamente nesses objetivos. O que tem? Brincadeira de faz de conta, imaginação, contação de histórias, ideias como jogos cooperativos, jogos em grupo, que fazem com que ideias complexas sejam mantidas na mente deles e sequenciadas. E que eles precisam inventar. Então, um começa a contar a história, o outro passa desse ponto que ele está e continua, e ele é obrigado a criar uma sequência, a dar sentido para elas, já vai fazendo exercícios nesse sentido. Pode falar? De 5 a 7 anos a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, eu já tenho que ter um ganho qualitativo nas funções executivas, então eu já começo a precisar de regras, jogos com regras, desafios específicos, trabalhos de concentração, raciocínio, algumas tomadas de decisão, qual é o melhor recurso para um jogo, para alguma atividade, negociar conflitos, antecipar acontecimentos, ser capaz de prever o que virá. Então, sugerir a ele que tente adivinhar qual é o resultado daquilo, qual que é a consequência daquilo. E nesses exercícios você pode usar bastante jogo. Uno, batalha naval, xadrez. Xadrez não vou nem brincar com vocês, porque xadrez é coisa para desenvolver supercérebros. Né? A criança precisa gostar, precisa se envolver, mas quem consegue se envolver naquilo, desenvolvimento de memória operacional é brutal.
né? Brutal, em termos de complexidade. Pode passar o próximo. De 7 a 12, eu já tenho jogos mais complexos, mas eu envolvo já dança, esporte, cultura, música, canto, atividades mais complexas como sudoku. E aqui vale até aqueles joguinhos de computador sem problema nenhum. Obviamente que você não pode deixar a criança viciada naquilo, né? E veja bem, até videogame, ok? Até videogame. Contanto que você faça o desafio da forma correta. E muitas vezes vai ser mais importante você jogar videogame, se você é pai, você é mãe, jogar videogame com o seu filho, para ver exatamente o que ele está fazendo, quais são as habilidades que ele está desenvolvendo. Você vai ver que o videogame não tem nada de errado. O que tem de errado é o jeito compulsivo com que as crianças lidam com aquele estímulo. Porque só tem aquilo, então não tem tu, vai tu mesmo. Né? Não tem outra coisa melhor para fazer, fico jogando videogame. Eu me lembro, eu tenho um menino de 21 anos. E ele é jogador de videogame. Mas ele também é um bom skatista, gosta de surfar, gosta de fazer esportes, porque eu nunca deixei ele ficar parado em casa. Mas não adianta você falar para o seu filho, vai jogar uma bola, vai fazer alguma coisa. Ah, menina, que saco, larga esse computador. Dê você a alternativa. Ele é doido para ficar com você. Qualquer idade, tá? A gente acha que não, mas em qualquer idade. Se ele puder ter um momento de qualidade com o pai ou com a mãe, ele escolhe um momento de qualidade com o pai e com a mãe. Agora, momento de qualidade, não um momento de chatice com pai e mãe. Com pai e mãe dando regra, sermão o tempo todo, porque no meu tempo não era assim. Vocês precisam ser um pouquinho menos chatos. Eu sempre digo isso, as pessoas ficam bravas comigo, mas é verdade. Porque tem uma responsabilidade, um compromisso com o resultado que aquilo vai ter, então fica chato. Não consegue mais ser alegre, lúdico, brincar. Não, tudo tem uma seriedade, tudo tem uma regra, tudo eu que tenho que dar o limite. Calma. Calmou. Dá para viver. Existe vida depois da maternidade. E a última etapa, para os adolescentes, aí a gente precisa implementar algumas outras coisas. É importante que um adolescente tenha, por exemplo, esportes, mas que ele também desenvolva, por exemplo, música, teatro, porque tem desenvolvimento socioemocional, tem outras coisas que precisam ser estruturadas, o conhecimento dele sobre si mesmo. E, gente, não é para ele ser um ator. Porque tem nego que bota o filho na aula de tênis porque quer que ele seja tenista, bota ele no negócio porque quer que seja... Calma, gente. Ele não precisa ser o melhor em absolutamente nada. Ele pode ser uma pessoa comum. Ele será o melhor em alguma coisa se ele definitivamente olhar para aquilo e dizer, cara, a minha vida é isso. Não vai ser você quem vai dar a ele esse sentido. É ele lá jogando tênis e pegar e falar assim, cara, eu me dou nisso aqui. Ó, tá vendo que eu tenho talento? Eu vou fazer isso aqui acontecer. Não é você botando ele lá que vai fazer isso acontecer. Você não tem esse poder todo. Viu, pai? Viu, mãe? Desculpa falar isso assim, de forma tão honesta. Mas você não é capaz de construir paixão dentro do seu filho. A paixão vai nascer nele. Você é capaz de estar lá para dar a ele o espaço e a condição para que ele siga a sua paixão. A gente não conversa muito sobre doença, vocês viram? Meu papo não é de doença, meu papo é sobre saúde, sobre vida, sobre a gente desenvolver gente para alcançar sucesso. Então eu desejo a vocês que levem essas coisas que nós discutimos aqui para o cotidiano de vocês. Para o dia a dia, como professor, como pai e como indivíduo. Que você também faça uma autoanálise. Será que eu mesma consegui desenvolver todas as habilidades que são boas para mim? Que me dão uma condição de sucesso? Será que eu tenho função executiva bem desenvolvida? Será que eu tenho organização, planejamento? Será que eu preciso dessas coisas também? Eu posso pedir para os meus alunos serem organizados com aquele meu diário tudo zoado? Eu também tenho que me desenvolver. A gente não pode parar nunca. A gente não acaba. A gente não é produto acabado nunca. Eu não sou, vocês não são. Então, não peçam para os seus alunos verem vocês como produtos acabados. Mostrem para eles, vocês pais também, mostrem para os seus filhos que vocês estão em desenvolvimento. Numa outra fase. E que todos estamos em desenvolvimento o tempo todo. E que é um tempo deles desenvolverem coisas que são importantes para eles terem sucesso. Não de dinheiro, não profissional, mas sucesso na vida. Para que eles fiquem confortáveis, para que seja bom viver. E para que nunca nenhum deles, nenhum filho, nem vocês, pensem que a vida não vale a pena.
A vida vale muito a pena e o nosso cérebro está aí para nos dar potência para curtir essa vida da melhor forma possível. Então, use bem o seu cérebro e desenvolva bem o cérebro das suas crianças e dos seus adolescentes. Muito obrigado pela atenção, pelo espaço, pela condição, pelo tempo de vocês, pela paciência. Obrigada.